Oi, gente, boa noite. Vocês conseguem me ouvir bem, me ver bem? A imagem tá boa, o som tá bom? Aceitar aqui a Marisa. Dá pra ouvir bem? Ver bem? Tá tudo bom aí? Marisa! Mãe! Ei, Ju! Ai, que coisa linda! Boa noite, Marizinha! Boa noite, mãe! Que Que coisa boa estar com emoção! você. Muito emocionada de receber você, viu? Eu também, mãe, estou muito emocionada, assim, o coração batendo forte. Essa live reúne tudo que eu gosto. Você, o protesto inteiro, chapéu, batom rubiu vermelho em homenagem a você. Que linda! Família, muito obrigada, mãe, por esse convite. Ai, meu Deus, estou muito feliz, Marizinha, demais. Então, né? Ai, meu Deus, a Marisa já começa me emocionando, meu Deus. Tem um lenço aqui, ó, tá? Então, gente, ontem foi dia do psicanalista, né? E hoje eu não podia trazer outra pessoa que não fosse Marisa Brito. E esses conteúdos, assim, que, nossa, eu acho que de todas as lives até agora, esse é o conteúdo que eu mais vou aprender, porque é o que eu menos sei. Inclusive, as perguntas iam chegando e eu, meu Deus, o que é isso? Não vou conseguir discutir nada, vou só realmente mediar aqui essa discussão com a Marizinha. Estou com o meu caderninho aqui, com a minha caneta, então todo mundo se prepara aí para aprender muito nessa live, certo? Marisa dispensa qualquer comentário, dispensa qualquer apresentação, é uma querida da minha vida, mas quem é Marisa Brito, né? O que o Lattes de Marisa Brito diz? Que Marisa Brito é professora do mestrado interdisciplinar em Humanidades e do mestrado em Linguagem da Unilab, bolsista de produtividade em pesquisa da FUNCAP, professora da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Um dia eu aprendo a dizer o nome da Unilab. Pós-doutora em Linguística de Texto, mestre e doutora em Linguística pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística da UFC, líder do GELT, Grupo de Pesquisa em Linguística Textual, CNPq Unilab, e vice-líder do Grupo Protexto, Grupo de Pesquisa em Linguística, CNPq UFC. Membro do GT Linguística do Texto e Análise da Conversação da Associação Nacional de Pesquisa em Letras e Linguística, ANPOL. Graduada em Psicologia pela Universidade Federal do Ceará, desenvolve pesquisas na área de linguística textual, psicanálise, heterogeneidades enunciativas e argumentação. Então, é um Lattes aí vasto e bem interdisciplinar, né? O da Marizinha. Então, Marizinha, antes da gente seguir aqui para as perguntas, você pensou que nem ia ter pergunta, mas a gente teve sim. Tivemos aqui 4 perguntas que eu selecionei. Mas antes disso, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a relevância do tema e sobre a relevância dessa interface entre psicologia e linguística, né? Em que a psicologia pode ajudar aí nos estudos linguísticos. Muito obrigada, Mai. É muito bom estar aqui com você, é muito bom estar aqui com todos. Muito obrigada pela presença de todos. E eu quero dizer que a Mai é cheia de farofa, né? Fez a farofa danada aí comigo e fica até envergonhada. E antes que alguém diga, eu vou dizer logo: saudade de usar um chapéu, hein, minha filha? Eu espero que todos estejam bem e que quando tudo isso passar, que leve embora também a recriminação, a raiva, o ódio, a violência e este desgoverno todo. E que passemos, pessoal, a construir uma relação baseada no respeito mútuo, na empatia, na bondade e na honestidade. Este é o meu desejo para este ano de 2020, que tudo dê certo para todo mundo. Muita saúde Linda da para minha todos. vida. Mãe, eu resolvi começar com um exemplo, né? Já para exemplificar o que é que a gente está chamando de grande outro, né? Que é o tema da nossa conversa aqui com você. Eu peguei uma fala do 04, que é o filho do Bolsonaro, o Renan 04, O pegador. recentemente. Como é? É o O pegador do pegador. condomínio. Pronto, o pegador do condomínio. Ele recentemente, numa das redes sociais, ele estava
falando sobre a Covid-19, né? Que ele pegou e estava se desfazendo, dizendo que era só uma gripinha. Ele disse exatamente assim. Isso é história aí de mídia. Aí para trancar você em casa, para achar que o mundo está acabando. Pô, é só uma gripinha, irmão. Toma no pi, né? E peguei e passou, né? Prefiro morrer tossindo do que morrer transando. Depois, logo em seguida, ele disse assim: não, pessoal, eu queria dizer, prefiro morrer transando do que morrer tossindo, né? Foi mal aí, galera. Está tarde, né? Prefiro morrer transando mesmo, rapaziada. Ele afirmou isso rindo e tudo. O que é que a gente vê aí, né? Como você disse já, Maia adiantou, é o pegador do condomínio, né? O pegador do condomínio, né, dizendo que prefere morrer tossindo do que transar, né? O que é que a gente vê aí, né? E isso foi logo depois do pronunciamento do seu pai, né? Que no pronunciamento que ele fez, né, na demissão do Moro, ele foi dizer: abre o jogo aí, meu filho. Aí o filho disse: ai, pai, eu saí com metade do condomínio. Aí o pai disse isso, todo orgulhoso, machão. Lindo daquele jeito, né? Lindo Lindo como ele é. Exatamente. E aí, o que foi que aconteceu? Que sujeito é esse, né? Que sujeito é este falante? Por favor, não responda que é um sujeito escroto, né? Não é essa a resposta que eu quero ouvir, né? Esse sujeito é um sujeito que a gente vê que é dividido, é um sujeito clivado, né? Ele achou que estivesse dizendo, né, alguma coisa e uma outra voz se fez ouvir, né, na fala dele, né? É o que a gente chama de descontinuidade, né? Descontinuidade do discurso, né? Esses tropeços, eles revelam, né, assinalam o quê? Um desejo inconsciente que foi emitido nesse dizer, nessa fala. Esse sujeito foi atravessado por um outro que nem ele mesmo deu conta, né? Soube dar conta disso. Quem falou nesse momento, né? Para quem o 04 falou? Foi para ti, mãe? Não. Longe de mim, meu pai. Esse 04 falou por um desejo dele, por um outro dele, que ele tem que dar conta. Nós, como linguistas, a Mai falou que ontem foi o dia do psicanalista, mas, na verdade, pessoal, eu sou um linguista, né? Ele falou para esse grande outro dele, né? O que a gente faz é o quê? É ver esse fenômeno que se revelou o quê? Linguisticamente. Esse outro que se revelou, né, na linguagem, no dizer dele, né? Uma voz se precipitou à revelia desse sujeito que falou aí. Foi por reparar nesse tipo de fenômeno, né, que está sempre presente na linguagem, que Otier Revise cunhou o termo de heterogeneidade. Heterogeneidade é enunciativo. O sujeito foi atravessado por uma outra voz. E que sujeito é este? Esse sujeito, como eu já falei, né, clivado, cindido, que é o sujeito psicanalítico, né? A Otier Revise, ela elege duas formas de heterogeneidade, denominada de constitutiva e mostrada. Para dizer o quê? Para designar esse fenômeno da linguagem em que há o quê? Um distanciamento entre as enunciações. A divisão das vozes discursivas, como bem vimos nesse exemplo, né? E a clivagem do sujeito enunciador aparecem o quê? Como fatos marcantes no uso da linguagem. Nesse caso, a linguagem verbal. E as pistas linguísticas que geralmente se revelam, né? Elas são sempre associadas a quê? As aspas, negritos, itálicos. E a gente vê aí nesse lapso um outro tipo de marcação. Dessa forma, o que é que a Otier... Qual é a grande sacada dela? Por que eu amo tanto a Otier Revise? Porque ela acerta duas vezes. A primeira vez, o que é? A primeira cacetada é na linguística que ela dá enquanto ciência, enquanto uma suposta cientificidade.
A autora critica o sujeito uno da linguística, esse sujeito que controla o seu dizer, esse sujeito perfeito, esse sujeito unificado da linguística. A segunda coisa que ela acerta, o segundo acerto dela é que a Altier ela abre o caminho para a interdisciplinaridade na linguística, que é exatamente isso que nós fazemos dentro da linguística textual hoje. A linguística textual hoje é eminentemente interdisciplinar, como a professora Mônica Cavalcante vai falar em sua palestra lá na Abralim, no dia 15, às 10 horas, não percam. Ela Anota vai aí. falar que a linguística textual, ela tem essa interdisciplinaridade focada, ou seja, não sai do seu objetivo principal, que é o quê? Essa textualização, que é o lidar com o texto. Então, a gente tem dois tipos de heterogeneidade, a constitutiva e a amostrada, né? Que a amostrada é marcada e a não marcada. A Altier Revista vai trabalhar nessa interdisciplinaridade com dois exteriores teóricos, que é o Bakhtin, com a questão da sua discursividade, né? A dialogia, e a polifonia, e o sujeito cingido, que é esse sujeito clivado da psicanálise freudo-lacaniana, que nós acabamos de ver nesse exemplo aí do 04. Só uma coisa, gente. Terminou, Marizinha? Sim, pode falar. Ó, o spoiler. Marizinha falou aqui de Bakhtin, já vou dar um... Fiquem atentos à próxima live, certo? Não divulguei ainda, mas vai ser muito interessante. A gente vai falar sobre Bakhtin aqui na próxima live. E ela vai ser uma surpresinha, porque não vai ser depois do vídeo, vai ser antes do vídeo, semana que vem, do vídeo semanal, certo? Então fiquem atentos aí para a próxima live também. Então, Marizinha, ótimo. Alguém falou aqui, eu vou concordar. Quem foi? Foi a Sâmia. Acho incrível como a Marizinha aborda uma teoria tão complexa, com tanta simplicidade. Realmente, você falou aqui, pouquíssimo tempo eu já anotei meia página de caderno. Eu não transcrevi o que você falou, mas eu já fiz inúmeras relações aqui com o que a gente vem estudando e o que você falou agora. Então, você tem um poder de síntese muito grande, você fala as coisas de forma clara e realmente seleciona o que é muito importante. Então, maravilhoso. Vamos, então, às perguntinhas. Nada, Marisa, que é isso, meu Deus. Eu tô aqui tentando me segurar nesse papel, porque, nossa, você sabe como é emocionante, como... Eu adoro, meu Deus, conversar com você. Vamos lá, então. Ai, o melhor de tudo, Maia, tá com essas pessoas que estão aí. Tô vendo as pessoas dar vontade de entrar também, ser difundando e começar a conversar com elas, a trocar figurinha, sabe? Assim, sim. É muito emocionante. E aqui, né, a gente vai vendo, eu tento aqui anotar o que você está falando, porque eu estou estudando também, ouvir bem o que você está falando para poder interagir com você e também olhar os comentários. E como sempre, meu Deus, muitos elogios, Marisa, maravilhosa. Maravilhosa, Marisa. Então, Maiara e Maraísa, né, que disseram. Então, vamos lá, as perguntinhas. Primeira pergunta. Nossa, mãe. A Suzana aqui. Suzana! Falou de Altier Revista, ó. Suzana surge também. Beijo, Suzana! Primeiro, como o outro, no sentido lacaniano, é aproveitado nos estudos linguísticos. Você já falou um pouquinho sobre isso, mas gostaria que você aprofundasse um pouco essa relação do outro, de Lacan, né? Freudo-lacaniano, como você diz, nos estudos linguísticos. Mas eu queria dizer, é interessante essa pergunta, porque na verdade não é o outro em si que a gente trabalha. A gente trabalha com as heterogeneidades enunciativas, né? E a Altier traz para a gente esse sujeito cindido, esse sujeito clivado da psicanálise freudo-lacaniana. E junto com ele vem o quê? Vem essa noção de grande outro, que não é o interlocutor, né? A gente viu no exemplo do 04 que ele disse: prefiro morrer torcendo do que morrer transando, que um outro se revelou aí, a revelia desse sujeito que acha que tem a ilusão, que domina o seu dizer, né? Então, esse outro veio à tona através desse lapso de linguagem. Então, a gente não trata exatamente deste outro. Eu tenho a minha dissertação, ela trata, né, que eu vou falar da fala do esquizofrênico, né? E essa fala do esquizofrênico, a gente vê muito esse advento do inconsciente, mas não só isso,
E eu trabalhei nisso junto fazendo a relação com a referenciação, com os processos referenciais. Mas a gente não nos interessa mais, enquanto linguistas, analisar, encontrar esse grande outro, né? Que está presente em tudo. Que a gente tem que não é interesse da linguística, de nós, enquanto linguística, trabalhar com o inconsciente, mas apenas identificar, né, e reconhecer a sua presença, né, assim como a Otier faz. Excelente, Marisa. Muito, muito interessante, né? Porque às vezes eu percebo até que o próprio tema, né? O lugar do outro no dizer. Então, algumas pessoas até perguntaram, é o outro grande ou é o outro pequeno? E aí eu fui lá lhe perguntar, Marisa, é o outrão ou é o outrinho, né? E eu lembro que a primeira... Isso, a primeira vez que eu me deparei com isso foi... Eu nunca tinha lido sobre isso, foi logo, acho que quando eu entrei no Protesto, no final de 2015, que eu fui fazer ali uma prova de proficiência e o texto era sobre isso. Nossa, eu não sabia de nada disso. E aí tinha lá o outrão e o outrinho, e eu, meu Deus, o que é isso? Então, isso é muito importante a gente primeiro saber a distinção disso e saber que nas heterogeneidades o que interessa é a evidência, né? Como esse grande outro se demonstra aí linguisticamente. E o grande outro, Mai, também é importante salientar, não é o inconsciente em si. O inconsciente é bem maior do que esse grande outro. Mas a gente não pode falar em grande outro sem estar falando do inconsciente, porque, na verdade, é uma manifestação do inconsciente, sendo o inconsciente bem maior do que só o outro. Porque dizer, o grande outro é o inconsciente, na verdade, é uma manifestação do inconsciente. E é absolutamente singular. Cada um tem o seu grande outro na vida. Então, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que cada um vai lidar com a sua história de vida de uma maneira diferente, com a sua estruturação psíquica de maneira diferente. Muito bom, meu Deus do céu. Segunda perguntinha. Quais ferramentas teóricas podem me ajudar a reconhecer o lugar do outro no discurso, né? Você já falou um pouco das heterogeneidades, mas, enfim, há outros recursos, as heterogeneidades. Então, que ferramentas teóricas podem ajudar a evidenciar esse outro, né, no discurso? Pois não se trata, na verdade, de ferramentas teóricas, né? Assim, como eu disse, não, agora vou ser o detetive aqui do prédio azul para encontrar este grande outro, né? Não se trata de encontrar esse grande outro, mas de reconhecer essa outra cena que existe, como a Altier reconheceu, esse sujeito que é clivado, né, que é não todo na linguagem, que ele se manifesta, e tá aí, o inconsciente tá aí para todo mundo. Então, não existe, assim, uma técnica. O que a gente faz é estudar, né? Inclusive, tem um trabalho agora bem recente do orientando da professora Mônica, que foi meu orientando na Unilab, que é o Carlos Eduardo. Eu não sei se ele está aí, está trabalhando com a questão das heterogeneidades em relação às estratégias argumentativas, né? Tomando, como a gente já vinha trabalhando antes, desde da época do meu saudoso Carlos Magno, do meu amigo, ele já iniciou, né, esse processo, e agora com a professora Mônica também, e o Eduardo agora, né, vai também trabalhar, beijo Edu, vai também trabalhar, né, nas heterogeneidades, né, nessa relação com a argumentação. Muito bom. A Mônica fez um comentário aqui que até a Samia disse que não entendi até a Mônica explicar, então acho relevante destacar. O problema é que trabalhos de outras áreas grafam com maiúscula o outro, referindo-se ao outro social. Aí as pessoas se confundem. Né? Então é importante. É isso mesmo. O problema é isso. Acha que o outro... E é bem interessante, até na psicanálise, quando a gente vai se referir ao outro, a gente coloca assim, grande outro. Porque sabe que não tá tratando do interlocutor, mas sim de uma outra cena, de um outro, né, que é singular, que diz respeito a uma manifestação do inconsciente. Perfeito, excelente. Terceira perguntinha. Gente, quem quiser pode fazer perguntinha nos comentários também, tá? Aí eu vejo se dá tempo. Terceira perguntinha. Quais as abordagens atuais mais relevantes para se estudar o outro hoje na linguística? Considerando o discurso digital, as multissemioses, etc.
Esse daí também a gente até também já falou sobre isso, né? A gente está trabalhando com a questão das heterogeneidades enunciativas em relação com as estratégias argumentativas, né? Argumentativas. Da Amossi, não mais, né, com a retórica, né? Não é argumentação retórica, mas Uhum. as estratégias argumentativas, persuasivas, a partir, né, do enfoque teórico da Amossi, e não mais, né? E agora, Mai, eu lembrei de um lapso que eu acho que, quando falou nessa mídia digital, que na verdade tudo se transforma, a gente tem textos, né? Aí eu lembrei de um lapso, Mai, que é uma conversa de WhatsApp. Né? Eu estava até conversando com a Mônica sobre isso. É uma Medo. conversa de WhatsApp. Não, mas não é dos nossos grupos, né? Alguém disse assim, nessa conversa de WhatsApp. Eu já providenciei a revisão das inscrições, né? Para adiantar o trabalho. Isso é uma coisa de trabalho, né? Então, eu já selecionei todas as inscrições, né? Para adiantar o trabalho. E aí, um outro diz assim, que ótimo. E mais alguém diz, que não ótimo. Depois desse que não ótimo, colocou um asteriscozinho e disse, que ótimo. Eu quis dizer que ótimo, né? E não que não ótimo. Então, o que é que a gente vê aí? A gente vê aí a manifestar, o atravessamento de uma outra voz aí, né? Que ao invés de dizer que ótimo, disse que não ótimo. E ao mesmo tempo, o próprio concerto, né? A gente tem uma marca aí que o asterisco parece que virou uma marca, né? Uma marca o quê? Uma marca de heterogeneidade, né? Para você consertar, Correção. né? O que você acabou de dizer, a gente faz demais isso. Aí você pode até argumentar assim, Marisa, mas aí foi só um erro de digitação. O próprio celular é que faz isso, sim, sem dúvida, pode ser um erro de digitação algumas vezes e pode não ser um erro de digitação, né? No caso de você dizer que ótimo e que não ótimo, né? Então, e consertar isso, porque muitas vezes a gente deixa passar, né, as coisas, nem sempre a gente conserta. Então, tem esse asterisco que merecia até uma atenção maior depois para ver até onde a gente vai com esse asterisco, se realmente virou uma nova forma, né, de marcação de heterogeneidade, de mostrar o outro, né, nesse tipo de interação. Muito bom, Marizinha. Então, falando especificamente sobre as multissemioses, você acha, Marisa, além dessas formas, né, linguisticamente marcadas, evidenciadas desse outro, é possível evidenciar esse outro através de outras semioses? Pois é, a gente trabalha, Mai, de uma certa forma, com tudo. A gente trabalha tanto com os textos que estão na internet, como os textos. E eu acho que é perfeitamente possível, né? Inclusive, esse exemplo que eu falei do asterisco é essa forma. Quer dizer, o asterisco é uma marcação, é uma forma de ver esse atravessamento, né? Desse outro dizer, desse discurso, né? Muito bom. E até mesmo o que você tinha dito, né, sobre as marcações tipográficas também. Então, tudo isso já evidencia, né? Pois é. E como a gente vê o lapso do 04, né? É um lapso que ele atravessa o dizer, aparentemente, uma coisa bem inocente, né? Evocando o discurso, né? A gente vê duas coisas aí, dois casos de heterogeneidades mostradas, né? Que primeiro é esse lapso, que a Altier Revis considera como sendo de uma heterogeneidade mostrada, né? Mas não marcada. E o segundo é o segundo caso de marcação de heterogeneidade é o próprio conceito, né? É você dizer, eu não queria dizer isso. O que eu queria dizer era outra coisa. Então, a gente vê dois casos de marcação de heterogeneidade. E de correção pelo próprio indivíduo, né? Aí, no caso, quando eu me dou conta do que eu disse, de que eu disse o que eu não queria dizer, né? Isso. Você para, reflete e refaz o que você disse. Agora, com pleno domínio do que você está dizendo.
Porque antes alguma coisa atravessou, né, o seu dizer e você ia dizer uma coisa e disse outra. E o Freud disse que é exatamente... Aí, não sei se você lembra, quando ele disse até assim, 04. Ah, rapaziada, isso aí é porque já está de madrugada, quer dizer, já está muito tarde. Por isso, né, que eu troquei uma coisa pela outra. Mas é exatamente isso, o inconsciente se aproveita dessas baixas de censura para se fazer revelar, para se fazer mostrar. Né? Aí você pode dizer, também foi o erro, né? O erro de digitação. Sim, no erro de digitação, aí é que a censura baixa e o inconsciente pode se manifestar, como nesse caso. A gente tem outro, eu também estou lembrando de um outro exemplo, Mai, que eu acho que também vocês lembram, que foi o da Fátima Bernardes. Lembro. Que ela estava falando sobre a família dela, do almoço do Dia das Mães, né? E que ela ia passar o almoço do Dia das Mães, vou fazer aqui com meu filho, com as minhas filhas e com o William. Aí ela se deu conta e disse, não, com o Túlio. Né? E aí foi a internet tomou de conta, né? Nesse momento, todo mundo falou, né? E as pessoas, né, fizeram muito memes e brincaram muito com isso, né? E o que é que a gente vê aí? A gente vê, ela estava se sentindo muito à vontade, né? Nessa entrevista, nessa fala dela. E mais do que normal, você falar de mãe, filhos, famílias e pai. Né? Quer dizer, uma coisa puxou a outra, né? A gente pode ver assim, quer dizer, que não é o namorado, mas o pai dos filhos dela. Né? A gente vê esse outro. Mas é importante também salientar, pessoal, Mai, que o lapso só interessa a cada um. A gente está falando do fenômeno, mas o lapso da Fátima, o lapso do 04, o lapso dessa outra pessoa que comentei, só interessa a ele. O que a gente faz é o quê? É identificar esse fenômeno. Ninguém vai analisar, porque isso aí já é uma outra história, com psicanalista, no consultório e tudo. A gente identifica o fenômeno. Muito bem, muito bem, muito bem. E aí vem uma pergunta, né, que é a última daqui, mas teve aqui, fizeram mais 2 perguntinhas nos comentários, a gente discute já. Como o conceito de ethos nos ajuda a reconhecer o lugar do outro no discurso a partir do eu? Pois é, o ethos é uma figura, né, da retórica, mas que quer dizer que está no outro nível que não esse nosso que a gente está discutindo aqui, que é o do sujeito clivado, né, o sujeito do inconsciente. O ethos está da questão de uma retórica, né, consciente, que não faz parte dessa outra cena enunciativa que é o inconsciente. Perfeito, Marizinha. E aqui fizeram 2 perguntas. A Mônica já respondeu nos comentários, né? Porque a Mônica, meu Deus, excelente, ela fica aqui atenta. Mas eu acho importante falar aqui, porque alguém pode ter perdido, né? A perguntinha. Qual a diferença entre a teoria das heterogeneidades enunciativas e a análise dialógica do discurso? As heterogeneidades enunciativas, elas vão abordar, né, esses fenômenos, né, de heterogeneidade constitutiva e marcada. A constitutiva é que a gente pode dizer que é bem dialógico, só que ela não fica só no dialógico. A Otier Revis, ela vai abordar um outro tipo de heterogeneidade, que é amostrada, né, marcada e não marcada para ela, que inclusive esse fenômeno, o que é marcado para Otier, ela considera são essas marcas tipográficas, né? Negrito, aspas, né? Ela considera esse tipo de marcação. Então, enquanto essa abordagem dialógica é a questão, é uma questão que a gente não trabalha com ela, porque não se trata do diálogo em si, mas sim desse fenômeno que é essa outra cena, que é o do inconsciente. Perfeito. E sobre dialogismo, guardem as perguntinhas para a próxima live.
E aí tem mais uma pergunta aqui da Jéssica. Deixa eu só localizar, porque tá muito lá em cima. Ai, cadê o começo? Tá aqui, ó. O grande outro é a manifestação do inconsciente e existe o outro estratégico, considerando o sujeito clivado? Pergunta dela. E depois ela colocou, dividido entre consciente e inconsciente. O grande outro é uma, como eu falei antes, é uma manifestação do inconsciente, né? E é absolutamente singular, vai depender de cada um aí, né? Vai depender da história de cada sujeito, né? Esse grande outro. Aí ela falou também do eu, Mai. Não, ela falou sobre a divisão entre consciente e inconsciente. Aí a Mônica disse que o sujeito é sempre clivado aqui. A Mônica comentou, né? O sujeito para a psicanálise é esse sujeito para sempre dividido, né, em sua constituição. Por quê? Porque não existe esse sujeito absoluto, singular, com controle total do seu dizer. A prova disso são esses lapsos que a gente comete, né? Os sonhos é outra manifestação, os sonhos são, né, são outras manifestações do inconsciente, assim também como os sintomas, né? Então, a gente só pode pensar nesse sujeito do inconsciente, esse sujeito dividido e clivado. E quanto ao consciente, o inconsciente é o aparelho psíquico, né? É o inconsciente, pré-consciente e o consciente, né? Que foi criado por Freud, né? Depois ele até Freud abandonou exatamente esse protótipo que ele fez de consciente, pré-consciente e inconsciente e começou a trabalhar com ego, id e superego. Você quer falar um pouco sobre isso? Rapidamente? Sim, Ego, id e superego. Sim, o ego, que aliás, a gente não gosta dessa tradução de ego. Na verdade, a gente gosta de falar do eu, que é o eu mesmo, que é o eu, quando eu digo eu, Marisa, né? É esse eu mesmo, quando cada um enuncia mesmo, que é essa ilusão que a gente tem de ser total, de ser único, de ter plena consciência, né, do seu dizer, do que está dizendo. É como o Freud diz assim, eu sou o senhor da minha casa. Né? Aí o Freud vai dizer, as coisas não são assim, porque existem outras coisas. Por exemplo, a gente tem um super-eu, que a gente diz que Freud vai dizer que o super-eu é o que dá sentido, é o simbólico, é aquele que vem determinar uma lei, é aquele que dá culpa, né? E isso surge na criança por volta dos 3, 4 anos de idade, a criança começa até a obedecer, a ter uma lei. Por isso que é importante os nãos. Por quê? Porque a criança começa a dizer até onde vai e até onde ela não pode ir. O id já é essa coisa, né? Que a gente chama que é o isso, que é toda essa pulsão que vem aí do inconsciente. Né? O isso é eminentemente do inconsciente, o supereu fica entre o inconsciente e o inconsciente, e o eu é mesmo esse consciente. E o id vem com todas as suas pulsões, né? Querer aparecer, querer se mostrar. E ele se mostra nesses momentos, né, de baixa da censura, e aí é onde ele se revela, onde esse sujeito clivado se revela. Nossa, mãe de Deus, que aula, meus amigos! Patrícia fez uma pergunta que Patrícia fez uma pergunta, né? Já desviando um pouco aqui. O psicanalista capta esse outro para analisar o paciente? Pati, beijo, Pati. Que coisa boa que você está aqui. É muito bom. Não, na verdade, esse outro não precisa ser captado pelo psicanalista e nem para ninguém. Existe essa manifestação desse grande outro, né? Que esse grande outro diz respeito à história de vida de cada um, né? Cada um que dê conta da sua história de vida, mas o psicanalista não está buscando esse grande outro. O que o psicanalista busca é escutar, né? Escutar uma manifestação de um desejo, né? Para onde é que aquele sujeito está indo, o que é que ele está fazendo com a sua vida e com esse seu desejo, onde está esse desejo.
Nossa, que maravilha. Ó, quanta sabedoria essa Marisa, quanta sabedoria, meus amigos, e quanta humildade, quanta simplicidade, né? Quanta clareza ao falar, meu Deus do céu. A Jéssica está falando aqui, vou ter que ver tudo de novo para dar tempo a ouvir atentamente e anotar tudo. Pois é, Jéssica, eu fico anotando tudo aqui na hora, mas realmente depois eu acabo assistindo, porque, meu Deus, muito ótimo. E para quem perguntou, né? Porque as pessoas sempre perguntam, tem gente perguntando até aqui no WhatsApp. Essa live vai ficar disponível por 24 horas, certo? E depois eu vou recortar e colocar no IGTV. Ainda não coloquei nenhum, mas vou colocar de todas as outras. Já peço autorização. Posso, Marisa? Pode, Mai. Gente, subam corações para Marisa, que eu tô sentindo Ó, falta de corações. Subam os corações. Mai, uma coisa interessante que nós fizemos, né, com essa teoria das heterogeneidades da Gautier é que nós não apenas aplicamos e tomamos ela para a gente, essa teoria das heterogeneidades enunciativas. A gente, na verdade, incluiu outros tipos de marcas, né, para as marcas que ela não considerou. Por exemplo, ela coloca dois tipos de heterogeneidade, que é a mostrada marcada, né, e a heterogeneidade só mostrada e não marcada. E aí a gente que ela considera que é o não marcado, que são os lapsos, né, os atos falhos, etc. E a gente viu que a gente não pode considerar os lapsos, né, esse fenômeno, como não marcado, porque, na verdade, há um salto, né? Quando se fala, tem um sobressalto do próprio sujeito, o sujeito leva um susto com o que ele próprio produziu. Então, isso é uma marca. Você refazer o que você disse, isso é uma marca. Então, a gente considera hoje que a gente não pode dizer que esse tipo de fenômeno seja não marcado, porque, na verdade, ele se marca, né? Diferentemente do que a Gautier-Revis considera na sua teoria. E isso a gente se distanciou dela. Mas o resto tudo, assim, eu acho assim, ela foi muito certeira. E ela é sempre muito certeira, é uma querida. A Suzanita pode dizer isso até mais do que eu, porque teve com ela, né? E ela é muito inteligente, né? E ela, para ter percebido, para ela ter se interessado por esse tipo de fenômeno, que até então não era do interesse da linguística, e ela entra, né, com essa sua nova proposta, isso já é um grande passo. Alto, né? Mais uma perguntinha aqui, ó. Do Daniel Arsênio. Marisa, entrando na oralidade, quando o sujeito diz algo e logo depois afirma, não, minto, e diz outra coisa diferente em seguida, né? Isso pode ser considerado uma marca do outro, assim como o asterisco? Pode ser considerado uma marca, né? Foi assim, se ele diz uma coisa, que ele diz, não minto, então a gente está vendo aí uma não coincidência do dizer. Porque a Gautier, a partir das heterogeneidades enunciativas, né, ela foi mais além e criou as não coincidências do dizer, que é justamente essa modalização autonímica, que essa parada que você faz, né, no seu próprio dizer, na sua própria fala. Como ele diz assim, eu quero dizer isso. Não, minto, o que eu quero dizer é outra coisa. Assim também como a Gautier fala das marcas do bem dizer, que é quando ele diz assim, este desgoverno. É exatamente isso que eu queria dizer. É um desgoverno que a gente está vivendo hoje. Então, a gente vê aí uma marca, o quê? É uma figura que a Gautier diz, que é a figura do bem dizer. Né? Que é quando há o que eu queria dizer era exatamente isso. E nesses fenômenos, a gente vê um total controle do sujeito com aquilo que ele está dizendo. Né? Que é por isso que a Gautier vai dizer que não existe marca, não considera marcado os lapsos, porque é como se o sujeito não tivesse, não tem, né, na verdade, não tem pleno controle daquilo que está dizendo. Então, se ele não tem pleno controle, então não foi uma marca proposital da fala dele. Muito bom. E aí vem o Carlos Eduardo aqui, né? Seu ex-orientando, eterno orientando e agora orientando da Mônica.
perguntar uma coisa sobre, com certeza está relacionada à dissertação dele, né? Marisa, o outro psicanalítico pode ser analisado como uma estratégia argumentativa? Edu, muito boa a sua pergunta. Eu estava até comentando com a Mônica que você é muito inteligente. Eu não sei se o outro pode ser usado como uma estratégia, porque nunca é proposital, né? Os lapsos nunca são propositais, ou seja, o sujeito não tem intenção nenhuma, né, de dizer aquilo. E de repente aquilo ali sai. Isso é uma estratégia. Estratégia exatamente para quê? Estratégia de persuasão. Persuadir o outro com o que exatamente, né? Geralmente os lapsos, eles acarretam um certo constrangimento, né? Do que mesmo uma persuasão. E aí, outra coisa também que eu era para ter comentado e não comentei, mas eu vou comentar agora, que é a respeito do sujeito, né? Que é dessa intencionalidade, desse sujeito intencional e desse sujeito clivado, né? Nós hoje, dentro da linguística textual, a gente trabalha com esses dois tipos, né, de sujeito. Então, a gente considera tanto esse sujeito intencional que tem, né, quanto admite que existe esse sujeito que é clivado, né, em seu discurso, em seu dizer. Eu até li o que a Mônica disse, que o que pode ser argumentativo, persuasivo, é a refacção que se está dizendo. Né? É você refazer aquilo que você diz. Se você percebe que cometeu esse lapso e vai dizer, como o 04 falou, disse, não é exatamente isso que eu quero dizer, o que eu quero dizer é outra coisa, então, nesse momento, né, aí a gente pode pensar num tipo de estratégia. Muito bem. E a Jéssica fez aqui uma colocação, né? Essa questão do erro de digitação do lápis é complicado identificar, né? Nas análises em ambientes virtuais. Sim. Assim, depende de que tipo de interação que você está tendo, né? E o grau de conhecimento. Porque, na verdade, para você identificar alguma coisa desse tipo, se você tiver um contexto daquilo ali, é melhor, né? Para você conseguir identificar aquilo ali como sendo. Por exemplo, no lapso do 04, a gente tinha todo um contexto, né, dele, né? De onde é que ele vem, qual é o lugar que ele fala, né? Inclusive do pronunciamento do pai, né, machão, dizendo que o filho era o pegador do condomínio. Logo depois do pai dizer isso, ele comete um lapso desse tipo, dizendo que é melhor morrer tossindo do que transando. Quer dizer, isso diz muito. Não precisa, né? A gente está numa sessão de análise, né? Para perceber o movimento, né? Desses dizeres, né? Na nossa linguagem. E aqui ela deu o exemplo, né? Eu, por exemplo, brinquei falando da live da Maiara e Maraísa. Ops, Maiara e Marisa. Foi proposital, para fazer realmente a brincadeira. Por isso que é importante todo esse controle não, né? Esse reconhecimento do contexto, né? Porque aí você vê que a pessoa fez de propósito mesmo. Isso. E não como um lapso, né? Então... exatamente. E aí a gente sabe, porque não teve... Ela mesma já brincou e tudo, né? Sobre isso, então... Tudo certo. Ótimo. E aí a Paty está falando aqui do asterisco da Jéssica, né? Que a Jéssica colocou brancadeira. E depois colocou brincadeira. Então, todo mundo muito cuidado. Olha o lapso, Maia. Ó, eu fiz um lapso, eu cometi um lapso, toda vida eu fico me policiando para saber se eu estou falando alguma coisa aqui, ó. Mas eu acho assim, não precisa, porque que vocês estão se policiando? Porque o inconsciente está em tudo e não adianta você se policiar. Porque no próprio instante que você baixar essa censura aí, então alguma coisa vai ser feita em você. E isso não é ruim, vocês estão tomando lápis como uma coisa ruim, mas na verdade não é. Essas manifestações são expressões, isso não é ruim.
Isso é coisa boa, né? O inconsciente é muito traidor, mas não é para se ter medo dele. É o quê? É para se pensar sobre, né? Oh, Marisa Qual lugar que eu maravilhosa. estou? Eu estou dizendo isso, mas o que é que eu quero dizer com isso? Mas será que realmente eu estou aqui? Aí, inclusive, tem até uma coisa, acho que é de Sócrates, que diz assim, penso, logo existo, né? E aí a psicanálise mudou isso para penso onde não sou e sou onde não me penso, né? Os psicanalistas adoram isso, adoram essa frase, né? Essa intertextualidade que foi feita com essa modificação aí para dizer assim, que você acha que você é isso, mas na verdade você é outra coisa. Eita, Você Marisa. quer ser isso, porque a sociedade imprime, né, certos modelos. Então, o que é que a gente faz? A gente quer seguir esses modelos, né? A gente corre atrás desses modelos, tentando se encaixar. Assim como este 04, tentando se encaixar no modelo de machão, né? É idealizado, né, pelo pai. Os pais idealizam os filhos, né? E aí os filhos vão ter que lidar com essa idealização, né, desses pais, encaixar os filhos em determinada coisa, né, em determinado desejo. Você projeta, né, o que você acha que é o melhor no seu filho. Maravilhoso. E aqui, a Lena Ciula trouxe uma citação de Benveniste. Na verdade, aquilo a que chamamos inconsciente é responsável pela maneira como o indivíduo constrói a sua pessoa, afirma, recalca ou ignora isto, motivando aquilo. Benveniste. Sim, Saudades, Alena. saudade, Alena. Sim, o inconsciente é esse lugar, é uma estrutura psíquica, né? Que é de todo mundo tem o seu e é particular, ao mesmo tempo que é social, né? É absolutamente particular e só diz respeito a cada um, e é onde você se estrutura, né? Emocionalmente, psiquicamente, através desse inconsciente. E saber lidar, o que é saber lidar com o inconsciente? É saber lidar com os seus desejos, né? Saber lidar com as suas coisas, é você lidar, é para você saber lidar com o que você é. Por isso que uma análise é importante, por isso que uma psicanálise é importante por conta disso. Para você saber lidar com menos dor com aquilo que você é no mundo, com aquilo que Oh, você coisa pode, linda. com aquilo que você pode ser na vida, sem sofrer tanto com isso. Tem gente que passa a vida toda sofrendo. Eu, pelo menos, passo a vida toda sofrendo com o meu cabelo enrolado. Mas eu resolvo tudo isso com um chapéu. Chapéu, para mim, resolve tudo. E fica mais linda O que eu ainda. quero dizer com isso é que a gente passa a vida toda brigando com certas coisinhas que nem são tão importantes, né? E a gente acha que é importante. Ai, aquela celulite que eu tô vendo ali, isso ali é muito importante para minha vida. E eu não sou feliz por causa dessa celulite, né? Oh, ai, meu Deus do céu, eu tô com sobrepeso. Eu não vou ser feliz porque eu sou gorda e eu não sou magra. Então você passa a vida toda brigando com uma balança, né? Tentando ser o que você não é na vida, né? Ao invés de aproveitar, né, aquilo que você tem e aceitar aquilo que você é, aquilo que você pode ser. Porque perfeição não existe. Por mais que se procure, né? Mas a perfeição não existe. Todo mundo tem as suas falhas, tem os seus defeitos, e tem as suas coisas, né? As suas coisinhas. Vou usar aqui a frase da Daiane, da Dai, lá da Unilab, e agora do pré-mestre. Essa live é eita atrás de eita. E é mesmo, viu, meu povo? Eita atrás de eita essa live. Um beijo para os meninos aí, para os meninos do GEL, de Unilab todinha aqui, inclusive, aproveitar essa live aqui, bem da Unilab, para agradecer a mãe da Alina, que a mãe da Alina, olha, ela é chefe de fã-clube, viu? Ela sai compartilhando a live com todo mundo. Um beijo, mãe da Alina, um beijo, Alina, Edu, a Dai, o povo que eu amo, que saudade, que bom que vocês, essas lives boas, eu assisti, eu aceitei esse convite da Mai para ficar perto de vocês, esse é um segredo meu, né? Não foi nem tanto pelo conteúdo, mas para ficar perto dessas pessoas maravilhosas, porque parece assim, que com desse tempo que a gente está vivendo,
tá numa live dessa, aproxima, né? É um conforto para o coração. E é assim que eu sinto, um conforto, né, no coração nesse momento de estar aqui com vocês. Muito obrigada, pessoal. E é isso mesmo, Marisa. A intenção disso aqui era isso. Por isso que eu comecei semana que vem, né, na live. Nós já não teremos alguém do protesto. A live da semana que vem não é de ninguém do protesto, mas por isso que eu quis começar com as pessoas do protesto, para me ambientalizar com tudo isso, né, tornar o ambiente mais agradável com as pessoas que eu conheço, com as pessoas que eu amo e ir me acostumando com isso aqui. A intenção é essa mesmo, criar redes, manter os laços mesmo nesse distanciamento. Então, que bom, que bom, que bom. Muito feliz. Exatamente. A cada live mais feliz. E eu queria dizer mais uma coisa antes de finalizar, mas você disse quando a gente vai acabar. Que se por acaso, eu acho assim, eu não vou nem dizer que eu estou puxando o abraço para minha sardinha, porque na verdade, como eu não sou psicanalista, mas eu acho uma análise, uma terapia muito importante para todos nós que somos professores, porque a gente lida com os alunos, então a gente está lidando com o outro do outro, né? A gente está lidando com o grande outro do outro, meu interlocutor. Então, você tem que saber, né, lidar com o seu outro, né, com o seu eu, né, para poder se relacionar melhor com os seus, com o seu outro, com os seus outros, né, com essas pessoas que estão ao seu redor. O professor tem uma sala de aula inteira, então ele tem ali, ele está colocado numa posição de poder. Ele, na minha cabecinha, né, esse poder teria que ser mediado por uma sessão, por uma análise, né? Os professores, para o professor lidar com o outro da melhor forma possível, sem interferir tanto na vida. Porque alguns professores interferem, né, e prejudicam a vida, né, desse aluno que está ali em sala de aula. Então, uma terapia, uma análise para todo mundo, se eu fosse da BNCC, decretava, né? Todo mundo da rede pública municipal federal, né, superior, era obrigatório ter no currículo uma terapia, uma análise, pelo menos de um ano, para poder lidar melhor com esse outro que há no outro. Ô, Marizinha maravilhosa, eu vou encerrar já aqui minha parte, mas preciso pegar aqui um comentário da sua. Essa live é uma live diva. Sua e seus poemas, uma live diva. E que live, beijo, viu? maravilhosa. Então, Marizinha, a gente já está quase chegando aqui no tempo. Podem mandar aí corações e comentários para a Marisa. Eu vou só realmente finalizar. Agradecer a você, Marisa. Muito obrigada, Sampaio. Muito obrigada, família, que está toda aí. Olha, eu não sabia. Cheio de brita entrando, viu? Muito obrigada a todos. E obrigada, gente, a todos vocês. Homenagem a vocês que são mães, né? Que está chegando o Dia das Mães. E também lembrando da minha própria mãe, que o Dia das Mães estão aí. E vai ser um Dia das Mães bem diferente para todo mundo, principalmente para a gente aqui, né? Mas, fosse eu o rei do mundo, baixava uma lei. Mãe não morre nunca. Linda. Obrigada, Marizinha. Mãe, não chora não, mãe. A mãe fazendo todo mundo chorar. É porque todo mundo sabe que eu sou chorona mesmo. E, Marizinha, você tem uma capacidade, uma simplicidade, um cuidado, uma leveza de tocar o coração das pessoas, né? Então, todo mundo tá falando aqui, enfatizando isso, que é você. Então, você sempre diz que a gente não consegue disfarçar o que a gente é. E você é isso. Eu vejo a sua verdade, porque você é isso. Você toca o coração das pessoas na sua simplicidade, viu? Que live presente para mim. Linda, linda, linda. Muito obrigada. Mãe, muito obrigada, mãe. Você sabe que você é uma querida, né? Você e essa sua família maravilhosa que você constituiu. Um beijo para o Alisson. Um beijo para sua miúda. Um beijo para o seu miúdo, Leandro, para todo mundo aí. Assim, e para todos que ficaram aqui presentes, né, com a gente. Muito obrigada, pessoal.
Eu não citei o nome, as pessoas vão falando aí. Muito obrigada, Jéssica Bel, que eu tô vendo aqui, Su, maravilhosa, a Sâmia, que está sempre Mônica, presente com a gente. Muito obrigada, pessoal. É muito carinho que eu sinto por vocês. Sinto muita falta. Eu acho que todo mundo está sentindo muita falta. Um beijo enorme para a Mônica, que também está aqui me apoiando, sempre apoiando o Grupo Protesto como um todo, né? Não percam a live dela, da Abralin, né? Eu vou ser a mediadora dessa mesa maravilhosa que vai acontecer, né? Com as novidades da linguística textual e essa interdisciplinaridade focada. Muito obrigada. Gracinha, minha amiga querida, tanta saudade, Gracinha, de você. E eu, inclusive, eu queria ver você aqui com a gente perto, né? Você, não é, sua Gracinha? maravilhosa, Sâmia. Cadê o Rafinha? Tá aí? Um beijo pro Rafinha. O André, não sei se o André entrou, um beijo para ele. Um beijo para Ana Clara, que está aqui, minha sobrinha, que eu vi o nome dela por aí. A Alina maravilhosa, que eu já citei. Muito obrigada, pessoal, a todos. Pessoal da UERN, que eu também vi aí. Um beijo Muita para gente. vocês todos. Muito obrigada a todos. Essa live vai ficar salva aqui 24 horas com direito ao meu choro, que não é novidade para ninguém. Muito obrigada, viu, Mas Marizinha? você sabe que você é uma fofa, né? Obrigada. Beijo, pessoal. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês. Até a próxima live. A próxima vai ter menos emoção, viu? É porque a Marisa é assim mesmo. Linda. Obrigada, Marisa. Amo você. A gente espera cair, desliga. Não, acho melhor encerrar, porque ainda faltam uns minutinhos. Ele nem anunciou ainda que vai desligar, certo? Tá bom, Mai. Beijo, Mai. Beijo, muito obrigada, gente, a todos vocês. Tchau. Tchau.